Saudações, amigas e amigos, eu sou Ellison Silva e chego agora com a edição 94 do Quarta Categoria, a casa da Série D no mundo dos podcasts. Lembrando que vocês podem nos seguir no Instagram e no Twitter, @pcategoria. Também que os nossos episódios estão no Google Podcast, no Deezer, Spotify e diversos outros agregadores. E agora também no YouTube, onde você deve se inscrever no canal e deixar o joinha, deixa o like no nosso episódio. Finalmente voltamos a falar depois de só uma rodada, né? Sem aquela coisa de rodada dupla, rodadas emendadas. E a rodada 12 teve a maior goleada da história da Série D, com o Brasiliense fazendo 10-0 sobre o Interporto, e de novo isso foi para a justiça, né? O dirigente lá do Interporto, assim como fez na goleada sofrida, acho que não sei se foi pro Anápolis, logo no comecinho da Série D, acabou indo para a justiça para que se investigue uma suposta manipulação de resultado do próprio dirigente do próprio clube. Mas, para falar dessa partida e de várias outras, passar por todo o giro que a gente sempre faz pelas 32 partidas de cada rodada da Série D, a gente conta com as participações de Caio Maximiano, Paulo Martins, César Mairink. Eles vão participar com a gente durante o programa, e na mesa virtual sempre estão Felipe Augusto e Marcos Barcelos. Programa cheio hoje, né, amigos? Exato, né? Assim como foi a rodada do grupo A5, né? Teve 2 jogos aí com 17 gols, né? Pra quem gosta de gol, não faltou gol nesse jogo não, né? Infelizmente eu vou ter que falar do 0-0 aqui no Paraná, um jogo bem ruim, mas isso a gente deixa lá pro A7 depois. Bom dia, boa tarde, boa noite a você, amiga e amigo ouvinte do Quarta Categoria. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite a Ellison, Felipe. Então, meu destaque aí vai para a luta, né, do Alvianil de Bento Ferreira. Inclusive, você que está me vendo aí no vídeo com a camisa do Vitória, né? O único capixaba que se dá para dizer que está representando em alguma coisa nessa competição, e olhe lá. E também por talvez um dos maiores plot twists dessa Série D, que está no grupo A4, mas eu vou deixar para frente, para comentar quando chegar na hora. Pois é, então vamos lá para a nossa vinhetinha e a gente começa aquele giro pela 12ª rodada dessa Série D do Campeonato Brasileiro. Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Ellison Silva. A rodada 12 do Grupo A1 teve mudança na liderança. Tunaluso venceu São Francisco por 2-0 com 2 gols de Paulo Rangel e assumiu a ponta da tabela. Ainda tivemos um empate por 0-0 entre o Maitá e Águia. O Trem marcou com Dudu, mas Tavinho acabou garantindo a vitória do São Raimundo de Roraima por 2-1 no Amapá. O Princesa dos Solimões marcou com Jonas, mas Ceará deixou tudo empatado no 1-1 contra o Nacional do Amazonas, que era quem vinha na primeira posição, e acabou perdendo a liderança. César Mairim, que é editor do Bastidores do Pará, participa agora do Quarta Categoria para falar justamente dessa campanha da Tunaluso, a nova líder dessa chave. Fala, César. Podcast Quarta Categoria, tudo bem? A Tunaluso brasileira faz uma grande campanha na Série D. Líder do seu grupo, uma das melhores defesas da competição e também dona de uma das melhores campanhas. Essa é uma reviravolta na temporada para o time do Cruz de Malta do Souza. Vale lembrar que o início da temporada foi bastante complicado. Um planejamento falho, um planejamento tardio com o futebol. Se aquilo que tivemos, posso chamar de planejamento, que para mim aquilo nem foi um planejamento. A Tunaluso foi uma das últimas equipes a investir no seu futebol. Muitas equipes investiram antes da Tuna, equipes que não têm a mesma estrutura que a Tunaluso, que não tem o mesmo poder de investimento. Vale lembrar que esse é o 2º ano consecutivo que a Tuna recebe a cota da Copa do Brasil, não tinham a mesma estrutura e também não tinham atrativo do calendário nacional, coisa que a Tuna em 2023 tem. Disputou a Copa do Brasil e agora está disputando a Série D. Mesmo assim, mesmo com maior poder de investimento, maior estrutura e maior atrativo, a Tunaluso investiu tardiamente e mal para a disputa do Campeonato Paraense. E o resultado se refletiu dentro de campo. A Tunaluso brasileira ficou muito próxima de ser rebaixada, inclusive na última rodada, enquanto naquele momento estava perdendo por metade de 1-0 no Parque do Bacurau, estava sendo rebaixada à 2ª divisão estadual, o que seria uma tragédia na história do clube. Novamente, rebaixado, voltando para a 2ª divisão estadual. A Tuna conseguiu evitar o rebaixamento e entrou no Campeonato Brasileiro bem pessimista. Porém,
Alguns jogadores foram contratados, como o veterano zagueiro Marlon, ex-clube do Remo, Paysandu, Vasco da Gama, Criciúma, o experiente atacante Paulo Rangel, artilheiro da equipe, ele foi 2 vezes já artilheiro da Tuna Luso Brasileira no Campeonato Paraense, então a volta do artilheiro foi muito importante. O Muluquinha, meio campo também, um homem criativo desse setor, vice-campeão com a Tuna em 2021, então alguns jogadores foram contratados, o elenco ficou com um pouco mais de qualidade, mas isso é devido à sua estrutura no departamento de futebol, que modificou bastante do início do ano para agora. Os diretores Éder Pisco e Vinícius Pacheco retornaram ao clube, os dois foram os responsáveis por reerguer o futebol cruzmaltino, quando a Tuna estava fundada na segunda divisão, eles fizeram todo o planejamento, reergueram a Tuna voltou à elite do futebol estadual, levaram o clube ao vice-campeonato paraense, a ter calendário nacional após 15 anos, né, disputando Copa do Brasil e disputando agora o Campeonato Brasileiro. Então, o departamento de futebol da Tuna mudou, e isso também mudou o elenco, porque tem participação deles, e tudo mudou. O trabalho conjunto foi modificado, ou seja, agora a Tuna teve um planejamento para o futebol, mesmo tardiamente durante a temporada, que não teve preparação e agora teve. E também a contratação do treinador Júlio César Nunes, um treinador que encaixou muito bem no conceito da Cruz de Malta do Souza, um treinador que você vê que tem qualidade, que o elenco está com ele. Ele organizou a Tuna de uma maneira que eu não vi há anos a Tuna dessa maneira organizada, sendo agressiva, tendo um sistema defensivo bem compactado, jogadores sabendo o que fazem, jogadores sabem das suas limitações também, mas entendem isso, a função dentro de campo. Então, o treinador também já vinha de uma temporada muito boa com o Motoclube, também foi bastante importante a sua contratação. Até onde a Tuna pode chegar, não sabemos, mas que a Tuna agora dá uma respirada e dá alegria aos seus torcedores, isso com certeza. Um abraço, amigos. Valeu, César. Muito obrigado aí mais uma vez por colaborar aqui com Quarta Categoria, especialista no futebol paraense. E agora a gente segue, né, com a tabela do Grupo A1, que a gente tem a Tuna Luso com 25 pontos, Nacional com 24, os dois já classificados. Depois vem Águia com 20, São Raimundo com 15, nessa briga acirradíssima pelo G4. Isso porque o Maitá e Princesa dos Solimões também estão com 15 pontos. E aí cumprirão tabela nessas próximas rodadas o São Francisco, que tem 9, e o Trem, que é o Lanterna, com 8 pontos. O que se esperava no ano passado, a Tuna Luso, né, de fazer uma boa Série D, esse ano que não se esperava tanto assim, apesar de algumas forças do Grupo A1 não estarem tão fortes assim lá no início da competição, ou até sem poucos jogos na temporada. Dessa vez a Tuna Luso faz uma grande campanha, chega até a liderança, né? Aí, depois de um bom tempo de ficar atrás da Nacional, perseguindo essa liderança, conseguiu agora chegar à primeira posição, e o César deu um panorama bem legal, né, dessa mudança aí da equipe em relação ao Paraense, né, com essa volta de quem fez o time lá atrás, né, conseguiu colocar o time novamente na primeira divisão, foi vice-campeão paraense, e toda a luz agora classificada, né, agora sim, na rodada passada não estava garantido ainda. E agora a equipe vai começar a se preparar agora também para ver quem vai ser a líder, né? A Tuna pega o Nacional na próxima rodada, né? O Nacional que teve uma queda, entre aspas, né? Vinha para a vitória na outra rodada, mas agora empatou contra a Princesa num clássico regional, né? E essa quarta vaga agora ficou bem mais emocionante do que estava, né? Digamos que finalmente o Maitá perdeu essa quarta posição, porque vinha capengando, e agora o São Raimundo conseguiu ocupar essa quarta vaga, esse quarto lugar, a quarta vaga ainda não está definida. E o interessante é que as três equipes, né, vão ter jogos aí contra times que já estão eliminados, né, o Trem e o São Francisco. Então, são jogos para vencer, mas apesar desse grupo não ter, apesar de não surpreender caso isso não aconteça, né, já aconteceu isso essa chave, e o Águia de Marabá, que perdeu não, né? Que o Matal Sodré, treinador campeão paraense, pediu para sair. O Evandro, lateral, né, que estreou muito bem no Remo, apesar da derrota do Remo na Série C, também saiu, e o time agora teve uma queda também, né? Também teve uma vitória na rodada passada, mas são 5 jogos aí, 5 jogos apenas uma vitória. Então o Águia vem uma queda. É bem possível que termine em terceiro lugar, são 4 pontos de desvantagem para o Nacional e 5 a mais do São Raimundo, então é bem provável que fique nessa terceira posição, né? Talvez só até Cearense, que seja o adversário aí na próxima fase. Agora o Águia vai ter
para ter esse peso, né? Pega o São Raimundo na próxima rodada e depois fecha com o Princesa de Solimões. Duas equipes estão lutando por essa quarta vaga, que ficou bem emocionante aí, né? Talvez os grupos agora da Série D, né? Que eu tinha aqueles grupos que não tinham tanta emoção, agora ganha emoção muito mais pela pontuação do que pelo desempenho no futebol. O caso do A1 não é tanto assim, apesar que essa briga entre o Maitá há um bom tempo para ficar fora da G4 estava bem alta, e agora a equipe conseguiu, entre aspas, sair, e o São Raimundo, com uma boa recuperação, conseguiu chegar no G4. E é isso aí mesmo que o Felipe falou, né? Essa briga pela quarta vaga tá muito em aberto. E assim, visto que o Águia tá tendo uma queda de produção, né? Dá para dizer que, ainda que seja muito difícil que perca essa terceira posição, então dá para dizer que a terceira posição está em aberto, né? Porque desses 4 que ainda não tem vaga garantida, o time que tem mais chance de classificar é o Águia, mas é o que tem a sequência mais difícil a partir de agora. Nesses 2 jogos restantes, que vai enfrentar o São Raimundo de Roraima em casa, acho que até com boa chance de vencer o São Raimundo, né, que também tá tendo altos e baixos na competição, até muito mais baixos do que altos, né, apesar de ter chegado aí finalmente na quarta posição. Mas vai ser jogo duro, é confronto direto, independente da circunstância. E depois pega o Princesa dos Solimões fora, né? Podendo ter aí, dependendo do resultado do próximo jogo, podendo ser um jogo de vida ou morte. Então, apesar de estar muito próximo da vaga, não dá para tirar o Águia ainda dessa briga aí, não só, a gente cita 3, mas pode até ser 4, dependendo das circunstâncias que virão pela frente aí, né? E detalhe aí para São Raimundo, Maitá e Princesa, com grande chance aí de decidir essa vaga ou no saldo de gols ou no número de vitórias, né? Porque a gente olha agora para a tabela, né? O São Raimundo e o Maitá estão empatados em números de vitórias, com 4 pontos. O Princesa dos Solimões tem a mesma pontuação de São Raimundo e o Maitá, mas tem uma vitória a menos e 6 empates, né? Então, é uma briga bastante acirrada nessa reta final. Pois bem, agora... Só uma coisa antes, eu entrei em contradição, né? Que eu falei que a briga do Águia deve, como o Marcos citou, né, que a briga do Águia deve ser para o terceiro lugar, deve consolidar, e de fato, né? Se perde na próxima rodada, fica 2 pontos. Então não é tão seguro assim como o Marcos enfatizou bem. Então a gente segue agora para o grupo A2, que sempre que a gente elogia o Ferroviário por aqui, acaba que ele cai de rendimento, mas não perde de jeito nenhum. Na 12ª rodada, fora de casa, o Ferrão empatou por 1-1 com o Tocantinópolis, e aí entende-se a queda do Ferroviário, porque foi quem marcou o gol do time de Tocantins foi Everson Bilal fez o gol. O famoso Bilal fez o gol para o Tocantinópolis, e Rony Lobo de pênalti deixou tudo igual aí para o Tubarão cearense. Daniel Passira de um lado e Alisson do outro marcaram os gols do empate também por 1-1 entre Maranhão e Cordino. Diego, Lucas Maranguape e João Guilherme foram os autores dos gols da vitória por 3-0 do Atlético Cearense sobre o Caucaia no duelo cearense, que acabou garantindo a vaga na próxima fase para a Águia da Precabura, que vai para o mata-mata da Série D mais uma vez. O Fluminense do Piauí segue sua saga ao contrário e acabou sendo derrotado por 3-1 em casa para o Parnaíba. Paulinho, Caquim e Rodrigo fizeram os gols dos piauienses e Natanael descontou para o Vaqueiro. O Ferroviário tem 30 pontos e o Atlético Cearense, que já chegou a 19, e esses dois estão já garantidos na próxima fase. Maranhão com 18, Parnaíba com 15, Tocantinópolis com 14, seguem na briga pelas outras 2 vagas. Na sequência, vem Cordino com 11, Caucaia com 10 e Fluminense do Piauí com 8 pontos. Esses aí praticamente vão cumprir tabela nessa reta final da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. E aí a gente vê novamente o Atlético Cearense garantindo vaga na próxima fase, né? O início bem cambaleante, o time que demorou a começar a vencer em casa, fazia mais pontos fora de casa do que em casa, mas engatou uma sequência de bons resultados, e em um grupo que o Ferroviário acaba monopolizando os pontos, né? O Ferroviário que não perdeu, foram 12 rodadas, né? 3 empates e 9 vitórias, um aproveitamento impressionante. O Atlético Cearense, que a gente já falou bastante aqui em 2021, na campanha do acesso, mas que no ano passado fez uma Série D
uma Série C bem ruim, acabou rebaixado. No ano do acesso, a gente sabe, descobriu depois, né, que da campanha de sucesso, que tudo aconteceu em meio a um caos administrativo, com salários atrasados mais de 3 meses, jogadores se alimentando mal e tudo mais, muito por conta do trabalho que é feito ali nos bastidores, na época pelo Raimundo Wagner e também pela presidenta, a Maria Vieira. A gente vê que o time, mais uma vez, sem muito alarde, fazendo um time bem caseiro, com o Ari novamente sendo referência, trouxe alguns nomes como Siloé, que é bem rodado no futebol nordestino, mas que agora tá lesionado, está no departamento médico. Mas um clube com organização, enquanto clube, por mais que tenha problemas financeiros, isso acaba fazendo uma diferença numa Série D do Campeonato Brasileiro. E isso a gente vê num clube pequeno como o Atlético Cearense, tendo uma organização, por mais que tenha muitas dificuldades, mais uma vez fazendo boa campanha, enquanto outros clubes com mais camisa, com mais estrutura, mais bem desorganizados administrativamente, acabam se complicando bastante na competição. Então fica mais uma vez o exemplo do Atlético Cearense. Depois a gente vai até apurar para saber como é que estão as contas, como é que estão as coisas por lá. Vamos tentar com o pessoal de lá ou com a própria presidenta Maria Vieira, que já conversou aqui com a gente no quarta categoria. Mas de fato, com o Ferroviário despontando e um grupo bem desequilibrado tecnicamente, uma estrutura minimamente organizada, faz com que o clube como o Atlético Cearense mais uma vez volte a figurar aí nesse mata-mata já garantido na próxima fase. Bom, analisando os resultados aí da rodada, a gente começa aí por Tocantinópolis e Ferroviário, né? Assim, por mais que seja um empate em casa, não dá para dizer aí que o Tocantinópolis teve um tropeço enorme, né? Acabou saindo do G4 em um jogo até com resultado natural, né, digamos, né? O Ferroviário já não tem muitas pretensões no grupo A2, talvez mantenha invencibilidade, né, mas já está com a liderança garantida, está mostrando um grande futebol, então chega para essas últimas rodadas mais para, como eu falei no episódio passado, mais para rodar elenco, né, testar novas formações, enfim. E acabou que, como eu falei, né, o Tocantinópolis saiu desse G4 em uma partida, digamos, natural, né? Eu acho que até o importante nesse jogo contra o Ferroviário era pontuar. Né? Não importa como, se era com uma vitória ou se fosse com um empate, o importante era não sair derrotado, e foi o que aconteceu. Pontuou, né, e pensa nas rodadas seguintes que ainda está vivo na competição. Né? Já pro Maranhão, né, pensando em classificação, esse sim, né? Se o Tocantinópolis empatar em casa, foi um resultado, como eu falei, natural e até foi um empate importante. Já para o Maranhão, pegando um Cordino que está praticamente morto na competição, com remotíssima chance de classificação, se é que já está praticamente eliminado, né? Foi um resultado péssimo. Né? E juntando o Maranhão, o Parnaíba e o Tocantins, nessa reta final, eles vão ter um mini mata-mata, né? Que o Parnaíba pega o Atlético Cearense nessas duas rodadas finais. Atlético Cearense e joga contra o Tocantinópolis, fora. Né? Tocantinópolis termina a primeira fase enfrentando o Parnaíba em casa, mas visita o Maranhão fora na próxima rodada. E o Maranhão encerra sua participação diante do Atlético Cearense. Então, assim, nenhum dos três vai ter vida fácil. Vai ser uma prévia aí do mata-mata para essas três equipes, né? Apesar de que só duas vão poder entrar, já que o Atlético Cearense também já garantiu a sua classificação. Bom, queria falar que o Ferroviário está em crise, né? 2 jogos sem vitórias, algo que poderia preocupar, mas é só mesmo uma piada da minha parte, porque de fato, né, é uma questão aí apenas da circunstância, né, da classificação bem antecipada, a liderança também bem antecipada, garantida para a próxima fase. Né? Vai ser interessante agora ver que você tem no outro episódio, né, como é que vão ser tratados os pendurados, né, na próxima partida para descansarem na última rodada, se é que alguns titulares jogarão na última rodada, ainda mais quando o Fluminense do Piauí, que é um time que sai eliminado, né, vive uma crise interna que há muitas suposições e poucas certezas sobre o que acontece no clube piauiense.
E o Parnaíba ressurgiu, né? Ressurgiu não, né? Teve uma queda aí, né? Conseguiu, depois de 4 jogos sem vitória, assim, mais do que 4 jogos sem vitória, conseguiu vencer, mas venceu o Fluminense, né? Que é aquela vitória que meio que é obrigatória, mesmo que o Fluminense tenha aí tem apenas uma vitória, mas tem uma competitividade, digamos, bem entre aspas aí, mas como é um ponto regional, poderia ter esse equilíbrio, acabou que não teve, o Parnaíba conseguiu fazer o resultado fora de casa, voltou ao G4 e vai ter 2 jogos, como o Marcos citou, bem importantes aí nas próximas rodadas, para definir o futuro na competição depois de uma queda, né? O Tocantinópolis, que tem um elenco totalmente diferente, né, do ano passado, o Everson dos remanescentes. Também concordo com o Marcos, né? Um jogo contra o Ferroviário, empatar em casa não é um desastre, apesar da circunstância do time cearense, que está mais tranquilo, pelo menos em relação a não ter pressão de tentar a vaga ainda, nem a liderança, como citei. E o Cordino, que vinha numa recuperação, agora meio que brecou, né? São 4 pontos de diferença e ficou longe dessa briga. O Atlético Cearense, uma campanha muito parecida com 2021, como a gente citou no outro episódio, né? Um time bem quieto ali, aquele grupo A3 foi abençoado, digamos, né? Com tantos acessos, os 4 das quartas de final, o time que não era tão cotado ao acesso conseguiu vencer a Ferroviária e o roteiro, pelo que parece, está se repetindo, né? A gente espera que os problemas, que seja realmente agora uma questão de gestão boa, porque a questão do Helmut, que até falou com a gente, maquiou muita coisa, a gente nem sabia, só soube mesmo no final, e a gente espera que realmente seja uma volta aí dessa gestão, que o Atlético teve lá atrás, depois se mudou, né, da Uniclinic para Atlético Cearense, que seja mesmo, não seja apenas uma aparência, mas seja realmente internamente isso aconteça bem também. Agora a gente passa para o grupo A3. Cadu, Edson Reis, Ivanaldo e William Anissete garantiram a goleada do Pacajus sobre o Iguatu por 4-1. O azulão, que já está fora, não tem mais chance de classificação, descontou com Otacílio Marcos. O Potiguar fez 2-0 no Globo, com gols de Michel Potiguar e Robert. No Clássico do Sertão da Paraíba, o Souza venceu o Nacional de Patos por 1-0 no Marizão e engatou a 3ª vitória consecutiva, algo que era inédito dentro dessa chave, desse grupo tão equilibrado, que é o grupo A3. O gol do Dino foi marcado por Alexandre Arual, inclusive o Dino completou 32 anos de idade na segunda-feira, né, depois do jogo, no dia seguinte à partida. E na segunda-feira à noite, no último jogo dessa rodada, praticamente eliminado, mesmo assim, o Campinense venceu o Santa Cruz por 2-0. Campinense, que por ter pouca pretensão de torcida por conta da campanha, deu uma arquibancada inteira para a torcida da Cobra Coral, que compareceu, inclusive, em bom número, mas ainda assim a Raposa venceu com extrema facilidade por 2-0, com gols de Matheus Lagoa e Gilvan. O resultado derrubou o técnico Felipe Conceição do Santa Cruz, que vai chegar nas 2 próximas rodadas, nas 2 últimas rodadas, em situação bem complicada para a classificação. Nesse jogo a gente teve cenas lamentáveis antes e durante o jogo. Durante a partida foram disparados rojões entre a torcida do Santa Cruz na arquibancada. Logo depois que o Campinense fez 2-0, até o jogo ficou parado por alguns instantes, e tivemos também confusões na entrada. A Polícia Militar da Paraíba, contextualizando um pouco, ela solicitou o adiamento, que o jogo tivesse torcida única, só do Campinense, alegando os perigos por conta da rivalidade das torcidas organizadas do Campinense e do Santa Cruz. A torcida organizada do Campinense, por exemplo, é aliada da do Sport, a do Santa Cruz é aliada à do 13. Questão de rivalidade aí. Só que o pedido não foi atendido, e até entendo, dessa vez o pedido da polícia não foi nem apoiado pelo Ministério Público, por federações e tudo mais, foi só da Polícia Militar, que alegou, acho que admitindo incompetência, né, para administrar uma situação como essa, e quando aconteceu realmente o jogo, a Polícia Militar se mostrou incompetente, e aí aconteceu isso aqui que a gente vai mostrar para quem está acompanhando pelo YouTube. Viu a torcida? Torcida invadindo tudo aqui, ó. Torcida invadindo tudo, pai. Torcida invadindo aqui, meu pai. É loucura.
complicada a situação, para contextualizar para quem está ouvindo só o áudio nos agregadores aí de podcast, a torcida, alguns torcedores organizados do Santa Cruz pularam a catraca e a polícia militar chegou para tentar conter e bateu em gente que não tinha nada a ver, que estava ali esperando com o ingresso na mão, gente de mais idade, com criança de colo, levando cacetetada da Polícia Militar da Paraíba, que depois impediu, simplesmente fechou as entradas e muita gente que viajou de Recife para Campina Grande, a viagem de 2 horas e meia mais ou menos, não pôde entrar, mesmo com o ingresso na mão, porque a Polícia Militar não deixou e mesmo assim deixou entrar gente com rojões que acabou soltando durante a partida, né, na arquibancada. Então, triste, mais um triste episódio de polícia sem saber trabalhar em um jogo de futebol. A polícia militar brasileira, em geral, é uma tragédia completa em relação a fazer o seu trabalho que deveria ser feito, né? Fazer não, que deveria ser feito dentro de estádio de futebol. Bom, voltando para a tabela, depois eu vou falar mais disso lá no final, depois vocês vão entender por quê. O Souza subiu para 22 pontos e assumiu a ponta, mas ainda não tem vaga garantida na segunda fase. Isso porque Pacajus e Potiguar vêm na sequência com 21 pontos e o Nacional de Patos tem 20. E aí, fora do G4, estão ainda com chances o Santa Cruz, que tem 19, o Campinense com 15, mas chance bem remota, né? E cumprindo tabela, temos Iguatu com 13 pontos e o Globo com 4 pontos. Detalhe que essa vitória do Campinense sobre o Santa Cruz ainda deixaram as chances bem difíceis de classificação, mas acabou ajudando diretamente o Souza e o Nacional de Patos, os seus rivais paraibanos que estão dentro da zona de classificação. Para o Campinense, talvez, né, a última rodada fosse melhor, que fosse disputada agora na 13ª do que no final, né? Porque daí até uma chance de chegar com 2 pontos de diferença para o G4, mas talvez os confrontos de agora já eliminem o Campinense. O Campinense que o Erison sabe mais do que a gente sobre a situação da equipe, né? E eu acho que o jogo contra o Sampaio Corrêa foi bem... Sampaio Corrêa, tô maluco. O Santa Cruz foi bem simbólico, né? Porque foi aquela coisa do time que está perto do Calvário de ficar sem calendário tentando puxar outro, né? E 2 times bem tradicionais, né? Não só na Série D desse ano, mas no futebol nordestino, né? Os dois têm risco de ficar sem calendário no ano que vem. O Campinense está bem perto de conquistar, entre aspas, isso, né? De fazer esse esforço de ficar e acaba ficando sem calendário. E o Santa Cruz, que a gente citou, né? Que poderia ficar fora do G4, não seria surpresa, e acabou que nessa rodada aconteceu, né? Está em 5º lugar, o time não consegue mais desenvolver aquilo, nem aquela questão de fazer aquele 1-0 em casa, o time tem capingado nisso também, e acaba que agora está aí nessa 5ª posição, né? Vai ter o Potiguar, que está em uma ótima fase, né? E o Iguatu, né? Iguatu é aquele time que você não sabe o que esperar, né? Ele pode perder para o Globo e vencer apesar do Campinense agora não está bem, mas venceu o Campinense como não se esperava e tal. E é uma situação aí pro Santa, né? Que vai ter que correr atrás agora, porque não depende mais de... Assim, depende de si, porque tem o Potiguar, né? O Potiguar e Souza em ótima fase, com 3 vitórias consecutivas, né? 3 vitórias consecutivas de cada equipe. O Pacajus conseguiu fazer um grande resultado contra o Iguatu, né? Um time que precisava dessa vitória, tinha vencido o Globo, aquela vitória que era esperada, que era bem, até protocolar, conseguiu agora fazer um grande resultado para cima do Iguatu, um rival estadual, né, que tem a competição, que não tem mais chance agora definitivamente de vaga na próxima fase, que se esperava bem, esperava coisas boas aqui pela Copa do Brasil, pelo Cearense que fez, mas acabou ficando pelo caminho. E o Souza, né, como citei, uma grande recuperação, um time que parecia até um favorito a ficar fora, né, umas rodadas atrás, agora se reinventou, pelo que parece, e conseguiu uma sequência muito boa de 3 vitórias e ocupa essa primeira colocação, mas como o Erison citou, né, não tem vaga garantida, né, então é realmente um grupo aí com esses 5 primeiros aí com 3 pontos de diferença apenas, um grupo que vai chegar na última rodada com muita emoção aí. Vantagem para quem vai pegar o Globo aí nessas 2 últimas rodadas, caso do Campinense e do Souza, inclusive. Inclusive, né, sendo assim, o Souza precisa de uma vitória apenas para se classificar. Bom, primeiramente falando sobre a questão da polícia aí, né, é incrível, né? Quando é para resolver a questão
de uma forma mais tranquila, desce o cacete. Quando é pra descer o cacete, joga bomba, né? Enfim, polícia sendo mais do mesmo no estádio de futebol. É uma galera que eu não sei nem se gosta de gente. Provavelmente não. Enfim. Mas vamos falar de futebol, né? Então lá, o grupo segue aberto, né? Como a gente pode ver aí na tabela, né? É um grupo bem equilibrado, diferença, como o Felipe falou, né? Diferença muito próxima, 3 pontos do líder pro quinto colocado, né? Algo que a gente viu ali mais ou menos ali no grupo A5, né? Mas talvez num nível de competitividade bem mais avançado do que na outra chave. E fazendo uma análise aí das equipes, a gente vê que o Santa Cruz está vivendo seu pior momento na competição, né? Está com 4 jogos sem vitória e a gente fala muito da dependência da torcida do Santa Cruz com relação à sua torcida e realmente, né, agora vai depender ainda mais para sobreviver na competição e avançar de fase. E a situação do Santa, né, tá tão ruim que botou o Campinense para respirar por aparelhos. Uma situação muito complicada da equipe paraibana, né, mas conseguiu aí um resultado que dá um alívio aí para a próxima semana de trabalho para tentar, quem sabe, um milagre aí nas duas próximas rodadas, né? Eu acredito que não, porque os outros 5 times que estão à frente estão muito próximos de conseguir uma vaga. Até o time que está fora, o primeiro fora, que é o Santa Cruz, está mais próximo, bem mais próximo do que o Campinense, né? E não só na questão de estar em quinto, mas pela pontuação mesmo, né? Bem complicada a situação da Raposa. O jogo entre Souza e Nacional mostrou muito bem o que é essa competitividade do grupo, né? Bastou um gol, né, para derrubar o Nacional da liderança do grupo para o 4º lugar, né? Você vê o equilíbrio que está essa chave, né? Apenas uma bola pode decidir uma posição na chave, né? Você pode estar fugindo de um adversário mais forte, por exemplo, do Retrô, né? Que provavelmente que vai terminar como líder da outra chave. Tem time aí fugindo do Retrô. Um gol pode bastar para você acabar caindo num confronto perigoso, né? Ou fugindo dele. E no final das contas a gente vê que Souza e Pacajus estão com grande chance de avançar, já porque você vê, olha, Potiguar, Nacional e Santa Cruz vão viver basicamente um triangular final aí, né? A gente estava citando no grupo A2, né? Que eram os casos do Tocantinópolis, do Maranhão e do Parnaíba. A mesma coisa acontece no grupo A3 com essas 3 equipes, né? E dos 3 eu vejo que aí o Potiguar terá a vida mais difícil, né? Porque vai ter os 2 confrontos diretos nas rodadas finais, né? Então tem muita emoção aí nessas 2 rodadas, nesse momento derradeiro do grupo A3. Né? A situação do Campinense, basicamente, ele precisa que o Nacional de Patos perca os 2 jogos para o eliminado Iguatu e para o Potiguar, porque no jogo contra o Santa Cruz, já no próximo fim de semana, o Potiguar, ou ele empatando ou vencendo, ele não consegue mais ser alcançado pelo Campinense, aí, porque ele chega aos 22 pontos ou aos 24. E se perder o Santa Cruz, que chega aos 22 e não pode ser mais alcançado pelo Campinense, que vai no máximo a 21. Então a disputa do Campinense é com o Nacional de Patos, é torcer para o Nacional de Patos perca os 2 e ele ganha os 2 jogos para tentar se classificar e ainda torcer contra o Santa Cruz de alguma forma. É uma situação bem complicada e no próximo fim de semana também tem um confronto direto aí entre Souza e Pacajus e Souza lá no Ceará. É um grupo bastante equilibrado, estava até conversando com os meninos antes da gravação, que dá para fazer um episódio inteiro de 1h30 de duração só falando sobre esse equilíbrio do grupo A3, mas a gente segue para o grupo A4, que começou com o tradicional resultado bom do Atlético de Alagoinhas contra rivais do estado. Leilson fez o gol do triunfo por 1-0 sobre o Jacuipense. Do triunfo não, vamos dizer que foi o gol da vitória, porque foi no Barradão o jogo. E aí o Carcará encostou ali na zona de classificação, fica com chance de avançar de fase. E detalhe também, esse jogo foi no Barradão, como eu falei, e algumas pessoas, alguns indivíduos picharam os muros do Barradão, e até o próprio presidente do Atlético de Alagoinhas, o Albino Leite, estava lá depois no outro dia para tentar apagar as pichações. Voltando para a rodada. Foi uma pessoa.
Uma pessoa, né? Identificaram, tem até foto. Ah, bom. É bom que vai ser mais fácil para encontrar e não fazer nada, né? Porque vai ser isso que vai acontecer. Voltando para a rodada, Técio, o estreante, fez o gol do Sergipe, que foi derrotado em casa pelo Falcon por 3-1. Vitória do Falcon. E aqui eu vou deixar uma dívida para nós, que é de, ainda nessa fase de grupos, trazer o hino do Falcon em algum episódio, simplesmente pelo entretenimento. Os gols do Falcon foram de Marcinho, e Neto fez 2 vezes. Cobrando pênalti, Giva garantiu a vitória do invicto Retrô sobre o Bahia de Feira, jogo na Arena de Pernambuco. E no duelo de Arapiraca, o Asa venceu o Cruzeiro por 2-0 com gols de Júnior Viçosa e Everton Heleno, 2 experientíssimos jogadores. Na classificação, o Retrô está disparado na ponta, já classificado com 26 pontos. E o restante da briga tá difícil. Parece que o pessoal tá naquela briga de quem não quer se classificar. Porque tem Bahia de Feira com 18, Asa com 16 e Sergipe com 15 no G4. Então, o Atlético de Alagoinhas chegou aos 15 e também está na briga. Já o Cuipense tem 14, Falcon com 13 e o Cruzeiro de Arapiraca com 12. Todo mundo ainda dá uma respirada aí nessa luta, mas pelo que vem acontecendo, especialmente com o Cruzeiro, as chances são só matemáticas, mas o restante está na briga aí pelas 3 vagas restantes, já que a do Retrô está garantida. Olha, talvez esse seja o grupo, como eu falei lá no início, então, com um dos melhores plot twists da Série D, né? Porque quem acompanhou a gente lá no início, nos primeiros episódios dessa temporada, falando sobre chances do Atlético de Alagoinhas na competição, né? Que a gente esperava, um time bicampeão baiano não arrumava nada. Agora que não ganhou no estadual, esperava menos ainda. E aí eis que faltam 2 rodadas para o final da primeira fase, né? E dos times com chance de classificação, o que na teoria tem um caminho mais tranquilo é justamente o Atlético de Alagoinhas. Né? Porque você vê aí o Bahia de Feira, que é o vice-líder, o Asa o terceiro, o Sergipe o quarto, o Jacuipense está em sexto, né? E eu boto o Jacuipense aí porque era um time que a gente esperava talvez até mais do que o Bahia de Feira, que está em segundo. Né? Até por todo o histórico do Jacuipense lutando por acesso em anos anteriores, né? Inclusive conquistando acesso. Né? E esses 4 times terão confrontos diretos nas últimas 2 rodadas. Já o Atlético de Alagoinhas pega o Falcon e Cruzeiro, que são os 2 últimos da chave. Né? Então, assim, e ainda por cima o Falcon e o Cruzeiro tem ainda o problema que ainda, apesar de terem chance, ainda enfrenta o Retrô. Cada um enfrenta o Retrô em pelo menos um dos jogos. Então, assim, não esperava que chegasse nessa reta final de fase classificatória e tivesse o Atlético de Alagoinhas, justamente o Atlético de Alagoinhas, que a gente viu nos últimos 2 anos capengando, chegando com grandes chances de classificação. Né? E de resto, né, o Retrô segue amassando todo mundo no grupo, segue invicto, por sinal. Campanha fantástica, né? Depois como a gente sempre frisa aqui, né? Depois do início que não foi bom, o Retrô se recuperou e caminha. Quer dizer, já está classificado, né? Nem dá para dizer que está caminhando forte para essa classificação, porque já está lá dentro. Né? Tá mais aí confirmando a sua força nessa fase final da primeira fase. Né? E aí eu vejo, no mais, né? Se por um lado o Retrô tá amassando, tem Jacuipense e o Falcon, apesar da vitória aí no último duelo, né? O duelo estadual contra o Sergipe, né? Conseguiu essa sobrevida, mas eu vejo o Jacuipense e o Falcon aí como decepções do grupo, por enquanto. Né? No mais, o Asa recuperou os pontos perdidos no clássico estadual, né? Visto que lá no primeiro turno o Cruzeiro conseguiu surpreender, né? E agora o Asa consegue essa recuperação importante, né, nessa reta final. Queria só fazer uma correção ao Helios, não é hino, é samba enredo do Falcon. Só colocar essa questão aí, porque é maravilhoso, vocês têm que conhecer, a gente vai trazer aqui em breve. E enquanto fiquei um pouco de cabeça abaixada aqui para ver a questão do Cruzeiro, né, realmente tem chances de classificação, um cenário bem difícil aí, tem que ter 2 empates após rodada, né, os jogos do Falcon, deixa eu conferir de novo aqui, os jogos do Falcon e Alagoinhas, Bahia de Feira e Asa não interessa tanto, Jacuipense e Sergipe tem que empatar também. Lá na última rodada daí vai ter que vencer seu jogo
que é contra o Atlético Alagoinhas, torcer para o Retrô vencer, para a Edfeira vencer e para o Asa vencer. Então, é uma situação matemática, ainda é possível, mas a lógica cita que o Cruzeiro deve ficar realmente fora, ainda mais com essa queda aí, né? O desempenho depois daquele começo muito bom, não é nada bom. O Sergipe, né, tem uma questão, estou o teste, né? Lá também tem o Juninho e o Leandro Senna, né? Quase uma filial do América do ano passado, que foi campeão da Série D. Tem o Rômulo também, acesso. Zagueiro. Isso. Conseguiu aí o acesso e o título, né? Mas vem bem irregular, né? Teve até um momento ali de uma arrancada, mas foi brecada. Agora o time perdeu para o Falcon 3-1, pouca torcida, inclusive, no Batistão, né? Os dois jogam no Batistão, mas o Sergipe era o mandante da partida. E o Falcon conseguiu uma vitória aí também que pode gerar um outro plot twist, né? Um time que estava lá embaixo, que ainda tem chance, ainda mais que tem 2 pontos de diferença apenas para o G4, né? Pega o Alagoinhas e pega o Retrô. Aí é complicado, dependendo do que o Retrô vai fazer nessa última rodada, ainda mais que garantiu a liderança também antecipada, né? Mais um time que consegue a liderança de maneira antecipada e também talvez poupe alguns jogadores que possam estar pendurados ou suspensos por forçar um cartão amarelo na penúltima rodada. E o Atlético Alagoinhas, né? Esse caso aí da puxação foi bem bizarro, porque foi antes do jogo que o time teve não estava tão bem, de 2 derrotas, e depois teve essa situação aí do presidente lá pintar o muro do Barradão para essa parceria, inclusive, a Alagoinhas e Vitória, só para sair um pouquinho, né, ela vai gerar até frutos no feminino, que o time vai disputar o feminino, o Alagoinhas, o baiano feminino, e os jogadores do Vitória vão disputar a competição pelo. Acho que caiu o áudio do Felipe. Deu uma picotada, caiu. Mas, como o Felipe já tinha trazido aí o panorama do grupo, né? Já estava falando do Atlético de Alagoinhas do feminino, depois a gente pode até pedir para ele repetir. A gente vai para o nosso intervalinho rapidinho e aí a gente volta para falar sobre... Voltou. Quer concluir, Felipe, sobre o feminino? Deu uma cortada. Só citar que a parceria não é só apenas o estádio, né? O Vitória vai emprestar jogadores para o Atlético de Alagoinhas. Tem um time feminino que não tinha, né? Então a parceria não é só no estádio. Até tem que conferir o que está acontecendo para usar o Barradão, né, também. Até vim jogando no estádio próprio, mas acabou que foi o Barradão e o time consegue ter esse plot twist que o Falcon também pode ter lá no final, apesar desse jogo difícil com o Retrô, como eu citei. Então é isso. A gente termina agora essa metade, a primeira metade da tabela, e a gente vai para o intervalo para tomar uma água, e quando a gente volta tem gol pra caramba, especialmente no grupo A5, para a gente trazer por aqui no quarta categoria. E tem aqui Brasileiro Feminino Série A2, também Terceirona Paranaense. Adivinha? O futebol longe dos holofotes, uma paixão pelo alternativo. Revista Série Z, a revista do futebol alternativo. 2011, o site vozdatorcida.com traz o melhor conteúdo independente sobre o futebol paraibano, com credibilidade e sem compromisso de agradar ninguém. Para ficar por dentro de tudo que acontece no futebol da Paraíba, acesse vozdatorcida.com e siga em todas as redes sociais, @vozdatorcida. Bem rapidinho, a gente volta com a parte 2 da edição 94 do quarta categoria, Casa da Série D no mundo dos podcasts. Lembrando que você deve se inscrever no nosso canal do YouTube, siga nossas redes sociais, @pcategoria no Instagram e no Twitter, compartilhe os episódios que estão nos tocadores de podcasts por aí. Manda o link aí pra galera, para espalhar a palavra da Série D do Campeonato Brasileiro. E no grupo A5 foi uma loucura total de gols nessa quinta rodada. 4 jogos com 22 gols marcados e 2 goleadas estrondosas, inclusive uma delas a maior da história da Série D do Brasileiro. Mas a gente começa primeiro pelos placares mais modestos. Stefano abriu o placar para o Anápolis, mas Pablo empatou para o Iporá no duelo de goianos, que acabou empatado em 1-1.
O Operário venceu o União Rondonópolis por 2-1 no duelo de Mato Grossenses. Marcão e Vitor fizeram para os donos da casa, enquanto o time de Rondonópolis descontou com João Vitor. Lucas Romário, Elbinho e Lucas Romário, Elbinho fez 4. Calma, vamos lá. É muito gol. Lucas, Romário e Elbinho fizeram um gol cada um. E Clemente, que entrou no segundo tempo, fez 4. E aí esses foram os responsáveis pela goleada do Ceilândia por 7-0 sobre o Real Ariquemes fora de casa. E aí, puxado pelo seu rival, na segunda-feira à noite o Brasiliense conseguiu emplacar a maior goleada da história da Série D. O Jacaré fez 10-0 no Interporto, que mostra mais... Acho que esse resultado mostra mais do Interporto do que do próprio Brasiliense. Bruno Cosendei marcou 3, fez um hat-trick. Tobinha, Zotti, Gabriel, Matheus Barbosa, Lila e Wallace, eles completaram esse placar por 10-0. Como eu trouxe lá no começo, né? Mais uma vez, assim como aconteceu logo no comecinho da competição, na goleada que sofreu por 8-0, um dirigente do Interporto foi à polícia denunciar a partida, pedir investigação sobre a partida, suspeitando sobre manipulação de resultados. Na primeira vez até agora não deu em nada, vamos ver o que é que vai dar desta vez. Mas Paulo Martins, narrador da Esportes Brasília, participa pela primeira vez do quarta categoria e fala dessa goleada e da pressão que ela traz para o Brasiliense na sequência da competição. Por quê? Porque apesar de golear por 10-0, o Brasiliense segue fora do G4. Fala, Paulo. Augusto e amigos do podcast quarta categoria, pois... Calma, vamos voltar aqui, que eu errei. É Caio Maximiliano que vai trazer, ele que é narrador do Esportes Brasília, ele que vai trazer aí. É o inverso. É isso. Paulo, ele Caio do Ercílio Luz. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá. Então, Paulo Martins, tá certo então. Eu estava certo desde o começo. Vamos lá. Galera do quarta categoria aqui, Paulo Martins, narrador da Esportes Brasília. Cara, o que aconteceu ontem foi simplesmente inacreditável, né? Primeiro que foi o segundo 10-0 narrado na história da Esportes Brasília. O primeiro, sinceramente, não me lembro, também não narrei. Mas, assim, 10-0 realmente é uma loucura, né? Torna-se a maior goleada do ano no Campeonato Brasileiro em todas as divisões. E o jogo foi uma loucura porque o Brasiliense, que é um time que está sempre em turbulência nessa temporada, como eu ando dizendo por aí, acabou fazendo o primeiro gol lá por meia hora do primeiro tempo, ou seja, complicou-se para poder abrir o placar, perdeu o gol à torta e à direita, goleiro salvando, bola passando em cima da linha. O time do Brasiliense podia ter aberto o placar até antes. Vamos colocar assim, que o Brasiliense, enquanto ele não teve no modo rolo compressor, que é o que eu acho que aconteceu ontem, ele ficou coisa como uns 40 minutos sem conseguir. Os últimos 10 minutos, que depois do 10º gol, o Brasiliense tirou o pé, e mais meia hora sem conseguir abrir o placar, né? Por conta do nervosismo. O Brasiliense tinha que ganhar esse jogo para encostar no G4, né? Lembra que apesar dessa sequência do Brasiliense, o Brasiliense ainda não entra no G4 do grupo A5, né? E vai na próxima rodada ter um confronto importantíssimo contra o Anápolis em Anápolis, né? Então, o time do Brasiliense estava desse jeito. Acho que ninguém no mundo esperava um 10-0 daquela maneira, né? Porque, inclusive, falei na mesma transmissão. Vocês se lembram que esse time do Interporto, que tem 6 pontos no campeonato, dos 6 pontos que o Interporto ganhou, 3 foram em cima do Brasiliense, cara. Inacreditável. O jogo foi lá na terceira rodada, no estádio General Sampaio. Ninguém acreditava. Eu tava fazendo o jogo do Ceilândia no mesmo horário, contra o Real Ariquemes aqui em Brasília. E quando eu tava ouvindo na rádio com o Renner Lopes, querido Renner Lopes, a gente estava vendo que estava 1-0 para o Interporto e o Brasiliense não empatava, e era aquela pressão. E o Roberto Cavalo, inclusive, chegou a ser demitido algumas rodadas depois para ficar o Luiz dos Reis como interino, e parece que ele vai permanecer até acabar o campeonato. Mas e prova disso são os 10 ontem, né? Acho que depois de ter feito 10, se o Brasiliense não se classificar nesse grupo A5,
vai se tornar uma vergonha, além do que já tem deixado de jogar e de se classificar, porque esse time do Brasiliense tem capacidade para subir e já era para ter deixado a Série D há muito tempo. Valeu, galera. Grande abraço aí e tenham todos um bom capítulo, um bom episódio do podcast. Pois é, vai ser interessante se daqui a pouco. Primeiro, obrigado, Paulo. Valeu pela participação, estreando aqui no Quarta Categoria. Eu confundi, mas depois eu confundi o que estava certo. Aí eu fui pro errado, mas acabou que deu certo. Mas valeu, Paulo, um abraço. E a gente volta para a classificação do grupo A5, que pode, no fim das contas, ter o Brasiliense com a maior goleada e sequer classificado para a próxima fase. Na tabela agora a gente tem o Ceilândia com 24 pontos, e é seguido pelo Operário e pelo Anápolis, que tem 21 pontos. E o G4 ainda tem a União Rondonópolis com 20. Mesmo com a goleada histórica, o Brasiliense com os mesmos 20 pontos fica fora da classificação, porque venceu um jogo a menos que o União Rondonópolis. Na sequência, lá embaixo, vem Iporá com 12 pontos, Interporto com 6 e Real Ariquemes com 5 pontos. É uma situação bem complicada para o Brasiliense, apesar de 10-0, porque, de fato, né, é possível que realmente o time fique fora, ainda mais pela tabela. Né? Pega o Anápolis fora de casa, o time que perdeu apenas uma partida dentro de casa, o Ceilândia, e depois pega o Operário, né? O Operário de Várzea Grande. Operário, inclusive, né, que é um time aí que mudou bastante em relação ao Mato Grossense, né? Acabou tendo essa mudança em relação... Deixou de ter medalhões, né? Tinha o Thiago Luiz no elenco, o Eduardo Kunde, que jogou no Avaí, no Cuiabá, o Agenor, goleiro, e de repente o Gabardo Júnior, num começo bem difícil aí com a equipe, com uma vitória em 3 jogos, depois conseguiu emplacar 7 jogos sem derrota, perdeu a partida anterior para o Anápolis, se eu não estou enganado, exato, e agora vence um jogo regional, né, contra o Operário, né, e o Operário que até outras atrás eu colocava ali numa briga com o Brasiliense especificamente, agora não, agora é uma briga com o Ceilândia, e o Ceilândia só não se classificou porque o Brasiliense venceu, né, o Interporto, mas havia aquela dúvida pelo primeiro turno, né, como o Paulo citou, o Brasiliense perdeu para o Interporto no primeiro turno, aquele jogo totalmente bizarro, né, pelo que se avistava da equipe, e acabou que agora o Brasiliense tem essa situação bem peculiar de poder ter feito esse 10-0 e ficar fora, porque é uma possibilidade real de fato, né? E o Ceilândia conseguiu aí essa goleada expressiva, o Real Ariquemes também numa situação deplorável, né? Ali, pelo que parece, não tem nenhuma situação meio controversa em relação a alguma investigação de manipulação de resultados e tal, porque parece que realmente é uma crise que bate no clube, que teve no feminino e que também atinge o masculino, né? Então é uma situação, a gente até vê como é que vai ser o futuro da equipe em relação a 2024, né? Um time que tem muitas dificuldades nessa temporada e acaba que isso reflete no campo com mais uma goleada sofrida. O Anápolis segue naquela rotina de empatar fora de casa e vencer dentro, apesar de ter perdido para o Ceilândia. Mas alguns empates, né, do Anápolis são bem complicados, né? Iporá, Interporto e Ariquemes, né? Então é um time que poderia ter vencido esses jogos e estar ali na frente do Ceilândia até, mas agora continua nessa luta aí, tem apenas um ponto de vantagem para o Brasiliense, tem jogo direto. E agora a situação de um time que é muito elogiável, né, em relação a esse estilo copeiro, também é um time que pode ficar fora, né? Então é uma briga aí para ver quem vai ficar nessa quinta vaga aí, fora da próxima fase. E o Ceilândia continua invicto, né? Outro ponto interessante aí, agora com 6 vitórias e 6 empates, empatou aí nesses 2 quesitos aí, e continua sem derrotas, e é um time que vale acompanhar. A gente ainda tem umas dúvidas em relação à força do A5, mas também o quarto do A5, do A6, também pode ser que dê jeito o Ceilândia, caso o Ceilândia permaneça na liderança, que também não é algo certo que aconteça nesse grupo, que tem apenas 3 pontos de vantagem para o Operário e 4 para o Brasiliense estar fora do G4. Só antes do Marcos trazer as opiniões dele, os comentários dele sobre o grupo A5, o Brasiliense chegou aos 27 gols e tem o melhor ataque da Série D, não seria por menos, né? E o Ceilândia tem 4 gols sofridos apenas, uma defesa bem sólida,
Mas é muito por conta da fragilidade, de fato, do grupo, né? Com Real, Ariquemes e Interporto, que deixa tudo extremamente desequilibrado. E o Interporto com a pior defesa da Série D, com 42 gols sofridos, né? Assim, pra mim a rodada foi uma rodada tão varziana que não sei nem se serve de entretenimento. Na boa. E assim, como o Ellison mesmo falou, né? Esse jogo aí fala mais sobre. Essa rodada fala mais sobre o Interporto e a equipe do Real Ariquemes do que necessariamente do Ceilândia e do Brasiliense, né? Ceilândia, talvez um pouco mais, até um pouquinho do Ceilândia, que o Ceilândia pelo menos é o líder do grupo, né? O Brasiliense nem isso, né? Como falou, né? Até a maior goleada aí da Série D pode nem se classificar, e é bem possível, né? Porque o Felipe mencionou muito bem, né? O Brasiliense tem uma sequência complicada e a mais complicada dos times que estão brigando por classificação, né? Pega o Anápolis fora e pega o Operário embalado em casa. Inclusive o Operário, não sei, né? Talvez queira chegar, pode até chegar na última rodada classificado, mas eu acho que vai querer tirar uma casquinha do Brasiliense fora, ainda mais que perdeu em casa lá na primeira rodada, né? Ainda mais também uma chance de eliminar um adversário forte aí mais para frente. Então, que pode vir a crescer mais para frente, né? Investimento para isso tem. Então, o Operário pode ir até motivado para a última rodada. Então, o Brasiliense o Brasiliense mesmo se colocou nessa situação, né? E como sempre vale frisar, né? Sigo não esperando nada do Brasiliense na competição. Pode fazer 20-0 no Interporto, 30 no Ariquemes, que não vai mudar minha opinião por enquanto, né? Vai ter que jogar muito mais bola para poder mostrar mais futebol. E para poder mostrar um futebol competitivo para uma briga por acesso, né? E para mim o que salvou essa rodada aí foi a vitória do Operário no duelo estadual contra o União Rondonópolis. Era o principal jogo dessa rodada, dessa última rodada que teve no grupo A5, né? E o Operário consegue uma vitória importantíssima que bota o time a um passo na classificação, né? E no mais é isso, né? O que eu queria fazer, inclusive, é aproveitar o momento aí para mandar um salve mandar um salve não, fazer uma retratação, né? Para um amigo nosso aqui, ouvinte do podcast, Sérgio Souza de Brasília, que ele queria ouvir uma retratação de minha pessoa, falando e alegou que eu estou com medo das equipes do Distrito Federal para a próxima fase, né? Visto que, assim, não tem como eu ter medo dos times do Distrito Federal na próxima fase, sendo que nem na próxima fase a gente pode chegar. Então, menos. Acontece. Um abraço para o Sérgio. A gente chega agora no grupo A6. A rodada 12 foi aberta com a vitória do Santo André por 2-0 sobre o Nova Iguaçu, com gols de Alexiel e Rodrigo Carioca. James garantiu o triunfo por 1-0 do Atlético sobre o Democrata no duelo mineiro. Resende Portuguesa 0-0. No duelo capixaba, João Paulo e Breno garantiram os 3 pontos ao Vitória no confronto com o Real Noroeste. Na tabela temos o Atlético, novo líder, com 26 pontos, a Lusa Carioca com 25, Democrata com 21 e Santo André com 18. Esses estão na zona de classificação que está quase toda definida, quase praticamente definida. Porque depois vem Vitória e Resende com 14, com chances bem pequenas, Nova Iguaçu com 9 e Real Noroeste, que vão cumprir tabela aí nessas 2 rodadas que faltam. Pois é, o Santo André tá com o pé na vaga, simplesmente fazendo o básico assim, fazendo o básico e nada em especial, né? Tá batendo os rivais diretos, né? O pessoal da parte de baixa, arrancando um pontinho aqui e ali, né? Mas nada especial. Inclusive tropeçou, né? Contra o Resende em casa, teve jogos assim bem abaixo do esperado, né? Tomou a traulitada da Portuguesa no Rio, mas tá aí, tá em quarto lugar, 4 pontos do quinto colocado, e vai vir jogar em Vitória na próxima rodada, né? Um confronto diretíssimo, podendo se classificar de forma antecipada. Assim, e é um confronto que é a cara assim do futebol capixaba, aqueles duelos. É típico duelo que o capixaba chega com aquela empolgação toda, tipo assim, agora é a hora, não tem mais jeito, e vai lá e ramela. Né? Eu espero estar errado, né? Sendo eu um capixaba que torce pelos times do meu estado, eu espero muito que isso não aconteça. Mas é um confronto que é grande chance de eliminação mesmo. O Vitória, assim, como eu falo, tem momentos que demonstram bom futebol,
mas não chega a convencer por completo. Falta concentração, talvez falta material humano aí para uma disputa de Série D. Talvez não, diria que sim, né? Falta material humano para uma briga, por algo a mais nessa competição. Mas tá aí, tá na briga. Mas também não tem mais margem para erro, né? Chegou a esse ponto o trabalho do Vitória, o risco que se botou a equipe alvinil, né? No mais, temos aí uma Portuguesa perdendo fôlego nas rodadas finais, mas com crédito na casa, né? Tá praticamente classificado, ainda tem condição de terminar a primeira fase na liderança, né? Tá numa briga boa aí com o Atlético, né? Que assumiu a liderança, uma liderança que era mais esperada até no início, né? Da primeira fase, quando a gente comentava lá sobre os grupos, do que agora, né? Visto que a Portuguesa passou boa parte dessa primeira fase dominando, né? De cabo a rabo, e chegou agora na reta final a Portuguesa puxando um pouco o freio de mão e o Atlético acelerando, né? E assumindo a ponta do grupo. No mais, o Democrata ali de boa, né? Classificado, sem sustos. Não, acho que deve ser a equipe aí que vai ficar no terceiro lugar tranquilamente. E o Resende só se classifica por milagre, né? Tem um jogo aí fora de casa importantíssimo contra o próprio Democrata. Se vencer, e somente se vencer, chega na última rodada em confronto aí contra o Vitória. A gente tá botando aí o Santo André como o time aí classificado, né? Praticamente classificado, mas pode ser que a situação mude com um milagre aí do Resende, né? E com um triunfo alvianil na próxima rodada nesse confronto direto, né? Pode ser que das duas, uma, ou a gente chega na última rodada já com os 4 times definidos, ou a gente chega na última rodada tendo confronto direto e desespero para tudo quanto é lado. Eu falei do Ferroviário, né, brincando sobre a crise do time. A da Portuguesa, eu tenho tá criando um ponto de interrogação para mim, apesar do grupo dos líderes, né, estarem bem próximos ali. Tem 3 jogos aí sem vitória, não perdeu nenhum, empatou os 3, né? Teve 2 jogos por 0-0 e empatou em casa com o Nova Iguaçu por 2-2. E agora vai ter um jogo muito interessante, talvez o jogo da rodada aí, pelo menos em questão de desempenho, de pontuação. Portuguesa Atlético na próxima rodada, um jogo que é vital para a Portuguesa, até mesmo para a questão de confiança e de ânimo, já para chegar na segunda fase bem. Terminar a primeira fase bem, retomar esse caminho de vitórias que a equipe teve, até ter uma distância até para o Atlético, que agora assumiu a liderança, conseguiu vencer um confronto regional e também direto contra o Democrata, né, 1-0 aí, lá em São João del Rei. Conseguiu ocupar essa liderança, né, e agora vai ter esse confronto direto para ver quem deve assumir a liderança, porque pelo menos a lógica é que a Portuguesa, caso vença o Atlético, vença o Noroeste fora de casa na última rodada. Essa, pelo menos, é a lógica. E agora, o Santo André, como o Marco citou, né, a pontuação ela é muito folgada, né, muito confortável, mas é o que o Marco citou, né? Se o Vitória vencer a próxima rodada e o Santo André tem um jogo contra o Democrata na última rodada, né, em casa, em Santo André, mas o Democrata pode estar lutando pela liderança, talvez, ainda, né, apesar de estar a 5 pontos agora, mas talvez também seja um confronto direto entre as duas equipes para ver quem possa ser terceiro lugar, né? Então o Santo André pode ter essa luta por terceiro, mas também pode ficar fora, dependendo desse jogo contra o Vitória na próxima rodada, né? Então é um grupo com 3 times bem acima, apesar do Democrata estar só 3 pontos do Santo André, o desempenho é bem diferenciado, ainda mais pelo potencial que se colocava o Santo André em relação ao início da competição, e o que não tinha o Democrata, assim, um time que foi completamente reformulado para a Série D em relação ao Mineiro, conseguiu fazer uma boa campanha. A Portuguesa e o Atlético tinham essa expectativa de fazer essa campanha que estão fazendo, de serem os líderes da chave ao menos, e o Democrata não tinha essa expectativa, consegue aí estar numa situação confortável, não em relação à classificação, que já tem a classificação, e o Santo André, apesar de 3 pontos de desvantagem apenas, não demonstra a mesma confiança que tem, do desempenho que tem o Democrata na Série D. O grupo A7
deixou de fornecer entretenimento durante quase toda a competição e vai deixar para fornecer agora, porque ninguém está garantido ainda na próxima fase. A rodada da 12 começou com a vitória da Inter de Limeira por 1-0 sobre a Ferroviária, gol marcado por Gonzalo. No duelo paranaense, Maringá e Cascavel ficaram no 0-0. Vitor e Matheus fizeram os gols da vitória do 15 de Piracicaba sobre o Craque por 2-1. O time goiano acabou descontando com o Janderson. Por fim, o novo líder, o Patrocinense, fez 3-0 no Operário com gols de Gui Campana, Gleison e Rick. Patrocinense com 21 pontos. Craque, Inter de Limeira e Maringá com 18 estão na zona de classificação. Tudo empatado aí com 18 pontos. Depois vem Ferroviária com 17, o 15 de Piracicaba tem 13, Cascavel 12 e o Operário está na lanterna com 8 pontos ganhos. Quando acabou o jogo entre Maringá e Cascavel, a classificação tinha 4 equipes com 18 pontos, porque o Patrocinense jogava no domingo ainda, né? Mas como era contra o Operário, não havia uma expectativa de que terminasse nesse empate quádruplo aí no G4, né? Com um ponto de diferença para o quinto colocado. Acabou que o Patrocinense fez o que se esperava, venceu o Operário, né? Que é o lanterna da chave, conseguiu aí uma folga, né? 4 pontos uma folga em relação ao quarto colocado, né? Porque a liderança ainda não está nada garantida, né? Sobre o Maringá e Cascavel, um jogo bem abaixo, bem ruim. O Maringá com muitos problemas em relação ao ataque, um time que não tem um ataque forte, né? Como eu sempre citei aqui, apenas 8 gols marcados, né? É o segundo pior ataque da chave, só perde para o Operário. A defesa é muito forte, né? São 5 gols tomados, a melhor dessa chave. Mas o time ainda tem muita dificuldade no ataque, perdeu o Alemão, que vinha ajudando a equipe no comando de ataque. Agora vai ter o Júlio, centroavante, que chegou no Náutico, né, até aconteceu de compra. Alguns jogadores retornaram ao Maringá, né, o Marcos Vinícius estava no Curitiba, retornou, o Mirandinha, atacante, que estava na Coreia do Sul, também retornou. Antes disso já tinha voltado o Rafinha. O Ronald, zagueiro, que estava no Ipiranga, também retornou. O Ronald esteve no ano passado na equipe, mas ainda é um time que está teve uma recuperação, né? Um momento mais positivo do que negativo, mas a situação não é boa. Porque eu acho que é mais positivo porque antes estava bem abaixo do que se esperava e agora pelo menos tem uma pontuação melhor e tem uma confiança pelo menos realocada para a equipe aí que tem ainda essa dificuldade no ataque e a defesa é forte. O Cascavel é uma decepção enorme, talvez a maior para mim da Série D, um time que até teve chance no finalzinho, o Maringá deu campo para a equipe, teve bola chutada de fora da área, quase que o Davidson teve que trabalhar. Mas o Cascavel também é muito operante. No finalzinho do jogo, o time que precisava vencer para manter chance de classificação, deixou tomar pressão do Maringá para tentar alguma coisa no contra-ataque, não foi ao ataque para tentar algo e acabou empatando e está fora da Série D, não tem mais chances, com 6 pontos de desvantagem, com pontos diretos vão acontecer, acaba que o Cascavel fica fora daí da competição, vai retornar no ano que vem, um time que investe muito alto aqui no Paraná, investe muito pensando em subir para a Série C, mas acaba que não consegue se empenhar bem. Do lado do 15 de Piracicaba, um time que a gente falava, eu falei no outro episódio, que caso empatasse ou perdesse, estaria eliminado, né, e focaria todas as atenções para a Copa Paulista, né, que a equipe originalmente disputaria com o time B, acabou que a circunstância faz com que o time se divida entre as duas competições, e agora teve um fôlego para cima do Craque, que também tem essa irregularidade, vence fora de casa, empata ou perde dentro, e ainda não consegue se manter, e a próxima rodada tem Ferroviária e Maringá, né, um jogo que pode definir aí, talvez, quem possa ficar fora desse G4, apesar que o Maringá pega o 15 Piracicaba, que pode estar eliminado na última rodada, enquanto a Ferroviária pega o Operário. Então, esse jogo para a Ferroviária é praticamente para tentar, né, garantir a vaga, porque, de fato, com a última rodada mais tranquila, a lógica, pelo menos, a Ferroviária venceu o Operário depois dessa recuperação da série do Elano, né, que a equipe teve aí uma pontuação de 12 pontos, perdeu essa rodada, mas continua aí a 1 ponto do G4, então a Mineira conseguiu se colocar nessa disputa também, mas é um grupo que deve até a última rodada ter muita briga aí, e talvez até o Patrocinense fique em stand-by, porque pode ser que também não chegue classificado, como se fosse um confortável, mas não classificado totalmente.
A gente tava falando de plot twists, né? Sobre o grupo A4, o grupo A7 também pode ser uma grande fonte aí, né? Que o Patrocinense é líder, mas não tá garantido. E por incrível que pareça, é o time que tem a sequência mais difícil aí, né? Nessas duas últimas rodadas. Pega Craque e Inter de Limeira, segundo e terceiro, somente isso, né? E o maior plot twist de todos é justamente da Ferroviária, né? Que ainda que sejam remotas as chances, mas pode terminar na liderança do grupo, né? Ainda mais num grupo que o entretenimento é pouquíssimo, né? Eu não duvido nada que os outros times empatem todos os jogos e a Ferroviária ganhe 2 por 1-0 e acabe líder do grupo. Então, assim, nada é impossível de tão pouco entretenimento que tem no grupo A7, né? Até Ferroviária sonhando, né? O Elano deve estar se mordendo de ver isso, né? Deve estar se mordendo. Agora chegamos no último grupo, né, que a gente precisa passar, o grupo A8. O Caxias assumiu a vice-liderança ao vencer o Aimoré por 3-1. Ricardo Lima e Heron 2 vezes balançaram as redes para o time engrenar, enquanto o Ronald descontou. No Aimoré, a segunda-feira, dia 10, na segunda-feira, né, dia 10, o presidente do clube, o Sandro Borovski, pediu renúncia do cargo. E enquanto ele fazia esse pedido para deixar a presidência do clube, simultaneamente a lavanderia lá do Aimoré foi atingida por um incêndio causado por um curto-circuito no ventilador, acabou queimando os forros de PVC no local. Nada mais grave aconteceu, mas que fase, viu? Seguindo com o campo, né? O Concórdia com o Rodriguinho e o William Contra, mais a favor do Camboriú, anotaram os gols do empate por 1-1 entre Concórdia e Camboriú. Enquanto Patrick garantiu a vitória do Brasil de Pelotas por 1-0 sobre o Novo Hamburgo, que colocou o Chavante no G4, deixando aí somente o Campinense entre os rebaixados na Série C de 2022, fora de uma vaga na próxima fase. Então, a gente vai agora conversar, dessa vez sim. Calma, que teve a vitória, claro, do Hercílio Luz por 3-0 sobre o São Joséense. Giovanni, Rafael Lima e Renan fizeram os gols do Hercílio Luz, que é o tema agora do quarta categoria, porque Caio Maximiano fala agora com a gente para trazer aí os detalhes dessa campanha do já classificado Hercílio Luz. Fala, Caio. Moço e amigos do podcast Quarta Categoria, pois bem, vamos com as informações do Hercílio Luz, líder absoluto do grupo A8 da Série D do Campeonato Brasileiro e que já está classificado para a próxima fase com 2 rodadas de antecedência. O Leão do Sul, como é conhecido aqui na nossa região, tem 25 pontos em 12 partidas, ou seja, tem apenas uma derrota. A equipe que vem muito bem na competição, perdeu apenas uma vez, como eu disse, e faz uma campanha muito sólida. São 14 gols marcados. O número, claro, é um pouco baixo, mas tem melhorado nos últimos jogos. Não é à toa que a equipe do Hercílio Luz, na última partida, no final de semana, venceu o São Joséense por 3-0 e tem, sobretudo, desde o início da temporada, diria que desde o início do trabalho do técnico Raul Cabral, uma defesa muito sólida. São apenas 5 gols sofridos em 12 jogos, como eu disse, 14 gols marcados e 5 gols sofridos apenas. Tem com sobras a melhor defesa da Série D do Campeonato Brasileiro no grupo A8. Aqui diz respeito ao grupo A8, o último grupo, a última chave da Série D do Campeonato Brasileiro. Só para ter noção de como essa marca da defesa colorada é gigantesca, o Caxias, que tem a segunda melhor defesa do grupo, sofreu 11 gols. Ou seja, mais do que o dobro do que os gols sofridos pela equipe do Hercílio Luz, que tem 2 peças bem conhecidas na defesa, o Wallace. Um pouco nem tanto, né? O pessoal não conhece muito, mas é um jogador que tem passagem aí por outros clubes, como o Náutico e outras equipes já aí da Série B do Campeonato Brasileiro. O Boa Esporte, que por muito tempo também disputou, né, a segunda divisão do futebol brasileiro. Hoje disputa o módulo 2 do Campeonato Mineiro, mas já esteve aí figurando entre os 40 melhores times do Brasil. O Wallace é esse zagueiro da equipe do Hercílio Luz, bastante
experiente, e o outro zagueiro aí sim, todo mundo conhece, o Rafael Lima. Rafael Lima, ex-Chapecoense, América Mineiro, Coritiba, é o líder e capitão desse elenco da equipe colorada que embala aí o grupo A8 da Série D do Campeonato Brasileiro. O Ercílio, que como eu disse, só repassando a campanha, são 7 vitórias, 4 empates e 1 derrota, 25 pontos e deve encaminhar aí a liderança do campeonato. De outros jogadores conhecidos, claro, no elenco, o próprio Leozinho, né, que é o jogador mais conhecido desse grupo, aquele mesmo que veio do futsal, e o Hugo Almeida é reserva, mas já tem 2 gols marcados, é um jogador formado na base do Botafogo e que tem passagens pela seleção de base da seleção brasileira. O Ercílio Luz, o que a gente pode esperar na segunda fase, é um time que vem evoluindo, apesar de o trabalho do técnico Raul Cabral já vem sendo realizado desde agosto de 2021. É um time em evolução ainda na parte ofensiva, como eu disse, marcou 3 gols no último jogo, algo raro, mas que mostra uma melhora, uma evolução da equipe no quesito ofensivo, e tem uma defesa muito sólida e por isso se consolida aí como um dos candidatos ao acesso. Felipe e amigos do quarta categoria, é isso. Esperamos uma equipe muito forte e que tenha, sim, condições de brigar pelo acesso à terceira divisão do futebol brasileiro, o que seria algo inédito para o Ercílio Luz. E só para sintonizar, né, deixar os amigos a par, o Ercílio Luz, embora nunca tenha disputado a Série C e B, é um time pioneiro aqui no estado, porque foi o primeiro time a disputar a Série A do Campeonato Brasileiro, quando ainda era chamada de Taça Brasil de Clubes, né? Antes de 1971, quando foi instituído o Campeonato Brasileiro que hoje nós conhecemos, a Taça Brasil de Clubes reunia os times campeões estaduais, e o Ercílio, por ter sido bicampeão em 57 e 58 aqui do futebol catarinense, foi o pioneiro e disputou a Série A, a Taça Brasil de Clubes, em 1959, campeonato vencido pela equipe do Bahia. É isso, as informações da equipe do Ercílio Luz com Caio Maximiano, repórter do Esporte de Primeira e também do Portal Infosul. Um grande abraço a todos e até uma próxima. Valeu, Caio. Seja sempre bem-vindo ao quarta categoria. Obrigado aí pela participação, falando tudo sobre o Ercílio Luz, que está na liderança da tabela com 25 pontos, já classificado. Depois vem Caxias com 20, que deu uma subida aí com o Gerson Guzmão, desde que ele assumiu o comando. Brasil de Pelotas com 17, São Joséense com 17, estão também na zona de classificação. Repetindo, Brasil de Pelotas, Ferroviário e Atlético Cearense, rebaixados do ano passado na Série C, estão na zona de classificação nos seus grupos, só o Campinense fora. Voltando para o grupo A8, na sequência, fora do G4, temos Camboriú e Concórdia com 16 pontos, Aimoré com 10 e o Novo Hamburgo com apenas 6 pontos ganhos. Bom, queria deixar aqui minha nota de repúdio, né, ao Ercílio Luz e ao São Joséense, que deixaram o entretenimento justamente pro jogo que eu e o Felipe não podíamos ir. Nós tivemos eles não sabem o trabalho que foi para ir até São José dos Pinhais, né? A volta que demos o Pinhão para tentar entrar. Pois é, não sabe a volta que a gente tentou, que a gente deu para tentar entrar no estádio, e tiveram a audácia de terminar em 0-0. Aí agora que a gente não pode ir, o Ercílio Luz vai lá e garante o entretenimento do seu torcedor, faz 3-0 e se classifica com uma bela folga, e diria até que tomando para si o protagonismo do grupo A8, algo que deveria ser feito pelo Caxias, né? Principalmente, né? Dado que o Brasil de Pelotas está numa crise financeira danada, né? Mas o Caxias, sendo um time que sempre está ali brigando pelo acesso, né? Poderia estar passando o rodo no grupo A8, né? Ainda mais com a expectativa que se criou com o quase acesso no ano passado, dos últimos 2 anos, na verdade. E mesmo assim, não conseguiu, ainda não passa total certeza de uma classificação, ainda tem chance de ser eliminado, né? E mas o Ercílio Luz não tem nada a ver com isso e tá dentro, né? Tá em primeiro com folga. Falei do Brasil de Pelotas, o time ganhou fôlego agora para a reta final,
entrou pela primeira vez no G4 nessa competição, só que ainda segue devendo futebol, né? A gente tem que frisar aqui que venceu com dificuldade o Novo Hamburgo, né? 1-0 apenas, né? Se dominou o jogo, assim, ainda é pouco, né? Porque 1-0 contra o pior time da chave, né? Tendo em vista que o Brasil de Pelotas se espera uma briga, pelo menos uma classificação para a próxima fase, né? Acho que ainda está devendo futebol, ainda está deixando a desejar, tanto dentro quanto fora de campo, né? Concórdia e Camboriú tiveram um péssimo resultado. Foi um empate aí que, assim, não ajudou ninguém, né? Só botou os dois times para fora do G4, né? Não, inclusive, cada um caiu uma posição, né? Foi pior até para o Camboriú, que estava dentro, pelo menos, né? Mas o Camboriú tem, talvez, aí a maior chance aí de classificação entre os times que ainda brigam, né? Porque pega justamente os dois últimos colocados, que é o Aimoré e o Novo Hamburgo, que já não vislumbram mais por nada, né, na competição. Já São Joséense e Concórdia vão ter que, assim, a gente sabe que a Série D não é lugar onde camisa pesada se cria com facilidade, né, mas não deixa de ser complicado, né? Tanto São Joséense quanto Concórdia vão ter pela frente, né? Talvez os dois times com as camisas mais pesadas da chave, que é o Caxias e o Brasil de Pelotas, apesar de tudo que eu falei, né? Sobre crise financeira, futebol em débito, né? Assim, ainda assim são confrontos mais complicados que os do Camboriú. O São Joséense, né, uma queda muito grande aí em relação ao que começou, né, parece que o time chegou no topo do que podia apresentar, e agora parece que as equipes conseguiram aí pegar as melhores características da equipe e travaram tudo. E o que Marcos citou, né, o São Joséense tem uma sequência muito difícil agora, né, teve a chegada do Luciano Gus, novo treinador da equipe, conhece bem o futebol, principalmente da região metropolitana, ali de Curitiba, treinou por muitos anos o J. Malucelli. Mas a gente sabe que na Série D é quase improvável que ele conheça todo o elenco, né? Ele teve ali que uma semana para conhecer os jogadores pelo nome, pelo menos, para depois ele preparar um time, e agora tem uma dificuldade muito grande, ainda mais que o Camboriú tem tudo para conseguir classificação e deixar Brasil de Pelotas ou o São Joséense fora, né? O Caxias tem 4 pontos de vantagem aí, pode ter uma segurança, pelo menos matemática aí, para conseguir classificação mesmo aos trancos e barrancos, né? Não é um time tão consistente, teve uma sequência muito, muito difícil, muito dura, né? Inclusive perdeu para o Ercílio Luz dentro de casa. O Ercílio com essa vitória conseguiu aí abrir esses 5 pontos, né? Precisa de apenas uma vitória, né? Um ponto ainda não é garantia, porque pode empatar em número de vitórias ou até ultrapassar em número de vitórias no critério de empate. Mas o Ercílio realmente fez uma campanha muito boa no Catarinense no início, né? A primeira fase, inclusive. Acabou que os times divisionados lá do futebol catarinense conseguiram se recuperar e conseguiram chegar até a final. Mas o Ercílio se manteve bem aí, consegue fazer essa campanha muito boa. E o Brasil de Pelotas é a novidade, né? Um time que começou mal e agora chega no G4, tem esse confronto com o São Joséense, como citei, bem decisivo, né? Para ver quem tem força para continuar nesse G4. Eu até não vi aqui os outros grupos, né? Mas são 2 clubes no G4 com 4 vitórias apenas, né? O São Joséense e o Brasil de Pelotas. Né? O São Joséense caiu demais, já não é mais o time. Assim, a campanha do São Joséense é mais surpreendente, mesmo dessa forma e tal, mas já não é mais o time que, lá do começo, né, que venceu o Caxias na primeira rodada, conseguiu um bom resultado contra o Brasil de Pelotas fora de casa, agora vai ter esse espelhamento com 2 jogos muito difíceis, muito complicados. E pro São Joséense vai ser interessante que o Caxias vença o Concórdia para chegar à última rodada sem essa pretensão de garantir a segunda colocação, que é o mais provável agora para o time lá de Caxias do Sul. Então é isso, a gente chega ao fim desse giro pelas 8 chaves, pelos 8 grupos que fazem a Série D do Campeonato Brasileiro, e agora a gente tem a novidade dessa temporada, que é o Troféu Carne de Onça. Meu voto vai para a Polícia Militar da Paraíba, que não sabe agir num evento esportivo, não sabe prevenir, não sabe reprimir quando é
necessário, não sabe fazer absolutamente nada. Então, a incompetência da Polícia Militar da Paraíba, que a gente mostrou aqui no começo do episódio, na partida do Campinense contra o Santa Cruz, que batendo em gente que estava lá esperando na fila para entrar com o ingresso e acabou não podendo e ainda acabou recebendo pauladas da briosa, entre aspas, PM paraibana. Essa fica com o meu troféu carne de onça da semana. Eu vou seguir o seu voto. Eu ia ser um pouco polêmico, né? Dar o meu carne de onça para a Polícia Militar, mas para não complicar tanto, eu vou dar para Paraibana, especificamente esse caso. Tá mutado, Marcos. Sigo o voto dos relatores, né, e diria também que eu acho que eu vou entrar na polêmica. Eu dou meu voto para a Polícia Militar no geral. Né? Que não é só na Paraíba que isso acontece até aqui no Espírito Santo, em jogos que nem clássicos são. Inclusive, ano passado, eu senti um gostinho de assim, na verdade, nem o gostinho, né, o cheirinho de um gás lacrimogênio no estádio, numa confusão que poderia ter muito bem sido resolvida no porrete, com um grupinho bem pequeno. A polícia resolveu tacar o gás lacrimogêneo para o estádio inteiro, perto de criança, perto de idoso, perto de gente que não tinha nada a ver. Rolou tiroteio, enfim, uma confusão generalizada. Então, assim, da Paraíba, a gente dá o troféu de carne de onça para a polícia paraibana, mas sabe aquele pedacinho que você pega da carne de onça e joga no pão? Aquele pedacinho pequenininho, você pode cai do prato. Aquela cai do prato. Você pode distribuir entre os 20, a polícia militar dos 25 outros estados, mais do Distrito Federal. Tranquilamente. Só para citar um caso vergonhoso em relação à Polícia Militar, que não são poucos, né? No ano passado, na Série D, o Paraná teve um jogo, né, na Vila Capanema, onde a cavalaria da Polícia Militar matou, né, o presidente da torcida organizada. A própria polícia se investigou e não deu em nada, né? Porque a própria polícia se investigou, né? Não acharam nada estranho a cavalaria ter pisoteado no presidente da torcida organizada do Paraná, e acabou que teve esse caso também. Acho que todos os estados têm questões em relação à polícia militar e ao futebol, e passou da hora de ser visto isso tudo. E no boletim de ocorrência sempre vai sair que foi para evitar uma injusta agressão. Pois é, sempre tem isso. Sempre tem isso. E a gente precisa ter muito cuidado sempre com os casos de violência do futebol, de saber como tratar, de apontar culpados e tudo mais, mas no caso da Polícia Militar é uma coisa que é clara e que fica evidente para todo mundo que acompanha minimamente o futebol, o despreparo dos policiais militares para tratar em eventos esportivos, especialmente no futebol. Bom, agora as considerações finais, como a gente já está bem alongado, vou só pedir para que o pessoal agora se inscreva no canal do YouTube também do Nosso Futebol, que agora tem o nosso debate esportivo que vai das 1 às 3 da tarde, passando gratuitamente por lá, assim como tem um jogo por rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, sempre liberado. Se inscreve no canal lá, ativa o sininho para ficar no olho também de, quem sabe, de um futuro integrante aqui do quarta categoria no ano que vem. Essa rodada 12, por exemplo, tinham 4 times na zona de rebaixamento. Era Altos, Manaus, Floresta e Aparecidense. Aí, com o decorrer da rodada, só o Altos ficou por lá. Entraram Pouso Alegre, Remo e América de Natal. A briga pela vaga na Série D do ano que vem está acirrada. Diante da Série C, né? Sempre confio em Felipe Augusto. Só tenho isso para dizer. Bom, destacar aí as últimas rodadas, né? Chegando aí no final, né? Teremos pelo menos emoção, pelo menos matemática, né? Nas disputas e nos jogos a gente vai conferir ainda. E já fica, né, uma expectativa para que, apesar que o número de jogos está maior do que são os jogos da segunda fase, né? As oitavas são 16 jogos, que realmente a F-Sports transmite todos os jogos aí para a gente ter, porque a gente tem dificuldades ainda em relação a conseguir imagens de alguns jogos, porque não tem transmissão de todas as partidas, né? Então fica essa expectativa que me parece que vai acontecer, mas só para deixar registrado que é muito importante que tenha aí todos os jogos transmitidos da próxima fase, ainda mais que é um número menor
do que eles têm tido regularmente nessa reta final, pelo menos aí, uma média de 16 a 20 jogos por rodada. Bom, finalizando, agradecendo por mais um episódio aí de quarta categoria. Faltam 6 para o 100º. E queria destacar que a Copa Espírito Santo, né, tá chegando aí na reta final da primeira fase, né? A gente está gravando na terça-feira o podcast. E nesta quarta tem o jogo derradeiro da 10ª rodada, que é entre Linhares e São Mateus. E a tabela momentânea, né? Ainda falta esse jogo, né? Tem aí o Nova Venécia liderando com 23 pontos. Em segundo lugar, vem empatado ali em número de pontos, mas perde de longe no saldo de gols. Né? Vem o segundo Serra. Em terceiro vem o Porto Vitória, o único invicto da competição, com 5 vitórias e 5 empates, com 20 pontos. Em quarto lugar tem o Rio Branco de Venda Nova. Em quinto, o Rio Branco da Capital. Em sexto lugar, o Pinheiros, Rio Branco de Venda Nova 18, Rio Branco Capital 17, Pinheiros 13, Capixaba em sétimo com 13 e Real Noroeste, quem diria, está em oitavo com 11 pontos, momentaneamente, já que o Linhares tem 9, pode vencer e chegar a 12, tomar esse oitavo lugar do Real. Aí temos o Sport em décimo, o Gel em 11º e na lanterna, sem nenhuma vitória na competição, o São Mateus com apenas 2 pontos. Rio E Branco aí, de como eu Eric falei, Flores, só para estar. Rio Branco de Eric Flores, né? E quase que foi de Rodrigo Pimpão, mas o Trieste levou essa. Pois é. O Real Noroeste perdeu a invencibilidade ao contrário, né? Ganhou um jogo na Copa Espírito Santo, que saiu daquela sequência de ser o time brasileiro que fazia o maior jejum de vitórias. Não só o Real. Teve outro também. A felicidade de alguns membros desse podcast. Pois é, então a gente vai encerrando aqui essa edição 94 do quarta categoria. Lembrando que você que está aqui até agora, se ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreva. Quem está ouvindo pelos tocadores de podcast também, vai lá para o YouTube, segue a gente, aproveita para compartilhar o episódio, fazer com que essa palavra da Série D do Campeonato Brasileiro esteja cada vez mais difundida. E também vá no Instagram e no Twitter, @pcategoria, para ficar por dentro das novidades. A gente agora também está trazendo famoso Reels do Instagram, com alguns cortes especiais aqui dos nossos episódios. Então é isso, valeu, um abraço, até a próxima.